Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, 18. Enquanto você vai achando, quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou repetir essa última parte desse versículo. Mas enchei-vos do Espírito. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo. Queridos, nós temos nas nossas sextas-feiras de escola bíblica, nós temos falado sobre a Trindade. Estudamos sobre a Trindade. Falamos sobre o Deus Pai. Falamos sobre o Deus Filho. Né? Podemos ali destrinchar, né, os atributos, as funções. E essas duas últimas sextas-feiras nós falamos, né, nós chegamos na parte de falar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Foram duas aulas que marcaram a minha vida demais. Na primeira sexta-feira que falamos sobre o Espírito Santo, foi algo de Deus, foi algo poderoso. E nessa semana também foi algo excepcional. Nós conhecemos um pouquinho mais do Espírito Santo, a nos relacionar com o Espírito Santo. E durante a semana eu tinha me preparado para pregar sobre outra coisa. Eu ia pregar sobre o Deus que age através das circunstâncias. Só que na sexta-feira o Senhor me deu um outro direcionamento. Ele disse: fale sobre o Espírito Santo. A necessidade de conhecermos mais o Espírito Santo e de nos relacionarmos mais com o Espírito Santo. Se você não tem visto vindo às sextas-feiras, você tem perdido muita coisa. Muita coisa. E hoje a gente vai trazer um pouquinho do que a gente tem falado aqui às sextas-feiras. O texto de hoje é Efésios 5, 18. Paulo vai dizer: sejam cheios. Precisamos nos encher do Espírito Santo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer, uns sabem, outros não, outros sem dúvida, sobre quem é o Espírito Santo. Você já se fez essa pergunta? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para você? Biblicamente, o que você conhece do Espírito Santo? Você tem se relacionado com ele? Nessa introdução, eu quero falar rapidamente sobre quem é o Espírito Santo, em que a Bíblia e a teologia ela vai destrinchar, ela vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. Terceira porque não tem a ver com importância, mas sim com a sua função na Trindade.
Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é uma energia, é Deus. Ele tem os atributos que o fazem, né? Que o tornam como Deus. Uma pessoa que fala, que ensina. A Bíblia nos mostra que ele consola. A Bíblia nos mostra que ele é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Nós vamos ver que em Gênesis 1, que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, mas só que o texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele já existia. Ele não é por ser Deus, não teve um momento em que ele foi criado, não, ele sempre existiu. A nossa mente não consegue compreender um pouco a eternidade, porque na nossa mente a gente lidar com coisas que foram criadas e existiram. A gente acha, e a pastora Célia falou muito bem na sexta-feira, que o nosso conceito também de eternidade é algo que vai durar para sempre, só que não. O conceito de eternidade, quando a gente está falando sobre Deus, é alguém que sempre existiu, alguém que existe e sempre existirá. Aleluia! É Ele. Sabe, é Ele, é o Espírito Santo também. O texto ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que veio sobre Maria na concepção sobrenatural do Messias no seu ventre. Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito Santo. Da mesma forma que foi o Espírito Santo que trabalhou no nosso coração, nos levando ao arrependimento. É papel do Espírito Santo. É papel do Espírito Santo nos fortalecer na caminhada. É papel do Espírito Santo trabalhar no coração e nos dar e nos trazer a importância de andar em santidade. É papel do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos renova. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. É o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que nos fortalece para viver uma nova vida. Eu só falei 0,00001 de quem é o Espírito Santo. E aí, Paulo no texto, ele vai dizer para a igreja: sejam cheios do Espírito Santo. A ideia no texto de ser cheio do Espírito Santo é alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo no texto tem a ideia de alguém que é completamente controlado por ele. Alguém totalmente cheio do Espírito Santo é alguém totalmente dominado por ele. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é guiado por ele. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que vive de forma constante sob o domínio, o governo do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio. Aleluia. Eu quero dizer algo para você. Todo crente genuíno, ele é cheio do Espírito Santo. Todo crente que entende as verdades da Bíblia, ele também entende que ele precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que nessa noite eu estou pregando para uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E eu separei alguns pontos e rapidamente eu quero ministrar ao teu coração. Olha o que Paulo está dizendo: sejam cheios. Ou talvez na sua tradução, enchei-vos do Espírito Santo. O que isso representa, pastor? Quando o texto no grego ele está dizendo enchei-vos aqui, e estudando um pouquinho,
enchei-vos aqui está no modo verbal imperativo. Quem é professor aqui? Duas só? Não entendo muito bem, mas eu fui pesquisar. Enchei-vos está no imperativo. O que significa, pastor? Que quando a palavra ela está no modo imperativo, ela está expressando o quê? Uma ordem. Aleluia. Está expressando uma ordem. Então o texto está dizendo para mim e para você que o enchei-vos não é opcional. Não é opcional. Paulo não está colocando aqui como uma opção. Paulo está dando um direcionamento. Você que é um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Isso aqui não é para alguns. Ser cheio do Espírito Santo, Silvio, não é para alguns. Não é só para o ministério. É para toda a igreja. É para todo aquele que creu no nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. Aleluia. É por isso que em Atos 2 ele diz. É por isso que a promessa do Senhor, e principalmente lá em Joel, aleluia. Em Joel é que derramaria o Espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento nós vimos um vislumbre da ação do Espírito Santo na vida de alguns. Eu estava me recordando, o Espírito Santo me recordava de Números 11, em que Moisés vai dizer a Deus, é pesado demais. Olha, aí Deus vai dizer para Moisés, Moisés, tá, é pesado, tudo bem. Você não precisa trabalhar sozinho. Separe 70 homens, 70 anciãos. E vão dividir esse peso com você. E vão dividir esse peso com você, eu vou adiantar. Agora presta para esses homens estarem de frente à tenda do encontro. E ali quando eles chegaram à frente da tenda do encontro, a palavra vai dizer, Números 11, depois lê em casa, que o Senhor vai dar um pouquinho da unção de Moisés para cada um desses 70. E quando eles recebem um pouquinho da unção, todos começam a profetizar. Só que o texto vai dizer, eles profetizam e depois, nunca mais. Só que nesses 70 existem dois homens, chamados Eldade e Medade. Eldade e Medade também estavam entre os 70, só que eles não estavam à frente da tenda do encontro. Eles estavam no arraial. Só que no momento em que Deus enche os outros 68, esses dois que estavam no arraial também recebem o Espírito Santo e começam a profetizar. Josué, por ciúme, por zelo, ele vai a Moisés a dizer, ó Moisés, esses homens estão profetizando. Aí Moisés vai dizer, deixa pra lá. Quem dera que todos vocês profetizassem. Todos. E durante o Antigo Testamento nós vimos um vislumbre, só que a promessa não era sobre o Espírito Santo sobre alguns. A promessa do Espírito Santo era para todos os que crescem no nome de Jesus. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Até que o Senhor Jesus vai dizer para os seus apóstolos e para aqueles que estavam reunidos ali, não se ausente de Jerusalém. Por quê? Porque virá sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. A promessa vai se cumprir. O texto vai dizer que quando Jesus ascende aos céus, Pedro então toma a liderança e vai com aqueles irmãos para um cenáculo orar. Buscar e esperar o cumprimento da promessa.
ali, naquele lugar, Atos capítulo 1, versículo 14. Ali, eles oravam de forma constante, incessante, e aguardando a promessa. Senhor, o pedido era um só. Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, derrama o teu Espírito. Eles estavam no mesmo propósito. Senhor, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Se passou o segundo dia, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama o Espírito. Se passou o terceiro dia, derrama. Se passou o quarto dia, derrama. Se passou o quinto, derrama. Constante, perseverante, aguardando a promessa do Pai. Passou o sexto, derrama o teu Espírito. Nós queremos o teu Espírito. Nós chegou o sétimo, ninguém desanimou. Chegou no oitavo, ninguém murmurou, desistiu, não aconteceu no sétimo. Chegou no oitavo, derrama. Eu estou arrepiado aqui, Chegou no nono, derrama. Até que Atos capítulo 2, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Não só no mesmo lugar, mas no mesmo propósito, na mesma visão. Arabaçu e andará. Atos capítulo 2 vai dizer: até que do alto veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogos que estavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram só os homens, não foi só Pedro, não foi só Tiago, não foi só João, não foi só, foram todos que estavam naquele lugar, aguardando em oração, receberam o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então tenha uma vida de consagração, tenha uma vida de oração. Eles esperaram em oração. E o que você precisa fazer para ser cheio? Orar mais, orar mais, orar mais. Desde criança eu escuto: quanto mais oração, Kleber, mais poder. Quanto mais consagração, mais poder. Então, quanto mais você orar, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Sabe o que significa? Deus não quer filhos vazios. Deus não quer filhos vazios de sua presença. Ele quer filhos cheios do Espírito Santo. Você pode dar a mão a quem está do teu lado. Diga para ele ou para ela: hoje à noite, de você sair daqui transbordando da presença do Espírito Santo de Deus. Orabaço e andará. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Se eu não terminar, eu falo a parte B outro dia. Deus não quer filhos vazios. Mas agora, Débora, para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso buscar em oração. E é tão interessante, Jefferson, porque para ser cheio do Espírito Santo, eles buscaram em oração. E quando o Espírito Santo desceu, continuaram em oração. Porque eles entendem, porque quem é cheio do Espírito Santo entende algo incrível. Levítico 6:13. A chama que arde no altar não pode se apagar. Não pode. Jamais.
Todo dia, tira as cinzas, coloca a lenha. Tira a cinza, coloca a lenha. Tira a cinza, coloca a lenha da oração. Tira a cinza, coloca a lenha da consagração. Tira a cinza, coloca a lenha do jejum. Tira a cinza, coloca a lenha da palavra. Ah, quanto mais constante, mais cheio da presença do Espírito Santo você vai ser. Deus não quer filhos vazios. Segundo ponto, olha a importância de ser cheio do Espírito Santo. Você vai entender a importância. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, por que é importante ser cheio do Espírito Santo? Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele teve o seu caráter transformado. É alguém que agora tem o caráter de Cristo. Aleluia. Uma transformação que ocorre de dentro para fora. Não é somente mudar a roupa. É preciso primeiro mudar por dentro. E essa mudança interior só o Espírito Santo faz na gente. Aleluia. Quanto mais cheio, mais parecido com Cristo eu me torno. Quanto mais cheio, agora eu não ando satisfazendo os desejos da carne. Porque a palavra vai dizer: andar em espírito. E se você andar em espírito, de modo algum cumprireis os desejos da carne. Porque o Espírito Santo, ele nos dá força para resistir, para não ceder à tentação. Aleluia. Agora, em vez de praticar os desejos da carne, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai produzir o fruto do Espírito. Meu Deus. Aleluia. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor André, é uma pessoa amorosa. É uma pessoa amorosa, meu pastor Carlos. E ela tem o amor de Cristo estampado na sua vida. Ela ama incondicionalmente. Ela perdoa. Por amor ela serve. E ela trata com graça os outros. Só que, produzindo o fruto do Espírito, você faz isso principalmente longe dos olhos das pessoas. Ela não só é amorosa, mas como ela é alegre. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, vê se ela tem cara de uma pessoa alegre. Tem gente que é ranzinza demais. Quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa alegre. E é uma alegria que é produzida na nossa vida, independente das circunstâncias. Está tudo bem, alegria. Está tudo mal, ela chora. Mas o que prevalece é a alegria. Aleluia. Tem alguém alegre aqui nessa noite? Independente das crises. Se lembra do que Paulo vai dizer? Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também vive em paz. Há um detalhe. Muita gente pensa que paz é ausência de tempestade. Não só, é muito mais profundo. Paz não é somente ausência de tempestade, é estar em calmaria em meio a elas. Está tudo conspirando para
para eu viver debaixo de uma ansiedade. A gente escuta nos noticiários crises, guerras, rumores de guerras. O governo vai entrar em recessão. Isso tudo deixa muita gente alarmada. Ai, meu Deus, será o que vai acontecer? Ai, agora? Ah, Jesus, e agora? Oh, vai ser um tempo difícil. Tem muita gente desesperada assim. Só que quem é cheio do Espírito Santo, mesmo diante dessas adversidades no mundo, ela está em paz. Porque ela sabe que apesar das tempestades, o seu Deus que está no céu está no controle. Aleluia! Meu Deus, ela está em paz. Oh, Jesus. Quem está em Cristo não vive desesperado. Agora, quem é cheio do Espírito Santo é longânimo. E é isso. Ele suporta com paciência. É alguém que consegue controlar as suas emoções. Vê o que é isso para mim? É alguém que consegue controlar suas emoções. É alguém que espera sem murmurar. É alguém que não desiste facilmente. Principalmente do próximo. Meu Deus. Porque ele consegue suportar com paciência. Ele é alguém que confia que Deus está agindo no tempo certo. O longânimo espera com paciência, suporta com paciência. Uma outra coisa, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é benigno. Aleluia. Dedé desliga o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. É alguém benigno. O que é benigno? Benigno significa amigável e gentil. Amigável e gentil. Alguém benigno é um doce de pessoa. Ele fala com suavidade. Ele ajuda. Ele responde com gentileza. É alguém que quando você fala alguma coisa, ele dá logo uma patada. Ele responde com gentileza. Aleluia. Pois pare em nome de Jesus. Satanás está furioso. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém bondoso. Repita comigo, bondoso. Quem é o bondoso? O bondoso é alguém que faz o bem mesmo quando ninguém o vê. O bondoso, ele trata os outros com dignidade e cuidado. Ele trata os outros com dignidade e, repita comigo, cuidado. Eu vou adiantar alguém cheio do Espírito Santo. Ele é fiel. Repita comigo, fiel. Quem é o fiel? É alguém que é constante na fé. Aleluia. Ele é leal nos relacionamentos. Ele é fiel ao que promete. Ele é fiel ao que começa. Ele é fiel ao teu Deus. O fiel é aquele que não vai. O fiel é aquele que não abandona. Alguém cheio do Espírito Santo é manso. Ele é manso, Jefferson. Aleluia. Ele é manso. Ser manso não é alguém fraco. O manso é quem tem a sua força controlada. Já viu aquele momento? Quando você tem vontade de bater. Já viu aquele momento?
quando você tem vontade de brigar, mas você se controla. Eu fico imaginando Moisés liderando mais de 2 milhões de pessoas, murmuradores, murmuravam por tudo. A Bíblia vai dizer que Moisés tinha uma mansidão, a ponto de Deus falar assim: Moisés, eu começo outro povo através de você. Moisés, Senhor, não. Ei, Moisés intercede pelo povo. Eu fico imaginando se em alguns casos Silvinho sou eu no lugar de Moisés, talvez eu tinha feito diferente. Só que quem é cheio do Espírito Santo, ele responde com mansidão. Ser mansidão não é ser frouxo. Ser manso é não perder o controle. É saber responder sem perder a razão. Eu não estou falando que é alguém perfeito, porque Moisés, mesmo sendo manso, teve hora que ele perdeu o controle. O Senhor disse para ele: fala a rocha. O que ele fez? Bateu. Aleluia. Isso custou o que para ele? A entrada em Canaã. É por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu cheio do Espírito Santo, ele é manso. E para terminarmos essa parte, alguém cheio do Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Ele não é controlado por impulsos. Pensei e falei. Tem gente que acha bonito. Pensei e falei. Comigo é assim mesmo. Ele não presta atenção se no que ele vai falar ele vai ferir. Ele não presta atenção se no que ele vai falar ele vai magoar. Ele fala e acabou. Sabedoria não é falar o que quiser. Sabedoria é saber o que falar no momento certo. Sabedoria é saber qual o momento de falar e qual o momento de calar. Nós não somos tomados pelos nossos impulsos. Nós não podemos nos abraçar. Faz parte do nosso temperamento. Não, de forma nenhuma. Porque nós não somos como éramos antigamente. Porque agora, aquela palavra se cumpriu em nós. Aquele que está em Cristo é uma nova. Você não é uma velha criatura. Por mais que o velho homem, ele quer tomar conta de você de vez em quando, mas só que você tem que matar ele todo dia. Renunciar os seus desejos todo dia. Aleluia. Fazer morrer a carne todo dia. Para que... Aleluia, para que o Espírito Santo ele venha governar a sua vida. Domínio próprio. Alguém que tem o domínio próprio, ele controla a língua. Ele sabe dizer não ao que o afasta de Deus. Você se lembra de José? José estava diante da mulher de Potifar. Não tinha ninguém, só ele e ela. Ela agarrou José e disse: José, deita-te comigo. Alguém que é dominado pela carne se deitaria com ela. Mas só que José controla os seus impulsos e ele vai dizer: como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Ele é escravo, ele é preso, está no Egito. Só que aqui dentro ele é livre. Aleluia. Aqui dentro ele é livre. Judá, quando viu alguém que ele pensou que era uma prostituta, ele se adentrou a ela. Judá estava livre. José estava preso. José era escravo, mas Judá era livre. Judá livre, cede à tentação. José preso, não cede à tentação. Apesar do ambiente, José, ele não se deixa, ele não se utiliza do ambiente em que ele está como uma desculpa para ele pecar. Deixa eu dizer uma coisa para você: as dificuldades que você enfrenta, as crises e as pressões não são uma carta branca para que você se deixe levar pelas suas emoções. Você tem que saber que você é cheio do Espírito Santo quando a coisa aperta para você. Então Deus não leva em conta o seu palavrão no momento da briga, no momento quando você discute com o teu esposo, com a tua esposa.
Não leva em conta. Você me tirou do sério, não leva em conta. Porque José soube ser cheio, sabe, ter o Espírito de Deus, mesmo quando a circunstância conspirava para que ele tomasse uma atitude que desagradasse o seu Deus. Mas só que nós estamos aqui nessa noite. Pode estar no meio da pressão, mas dizendo não para aquilo que nos afasta de Deus. Você vai manter o domínio próprio mesmo na adversidade. Quem é cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. Em terceiro, quem é cheio do Espírito Santo. Agora, ao que foi falado aqui, quem é cheio do Espírito Santo, ele está em constante movimento. Aleluia. Porque Jesus disse: vocês receberão poder até que do alto. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Sabe, o Espírito Santo, ele não nos enche. Ser cheio do Espírito Santo não é para somente sentir o arrepio. Yeah, Jesus. Oh, Lord. Não, isso é bom. Mas é muito mais além, igreja. É uma convicção. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é convicto do seu chamado. Ele é convicto, ele sabe que ele foi cheio, foi revestido para cumprir uma missão. Espírito Santo te encheu para quê? Para que você cumprisse uma missão, para que você cumprisse o chamado na igreja e fora dela. Aleluia. Aí eu escrevi algumas coisas aqui na igreja, ensinando, batizando, cuidando, discipulando, preparando e enviando. Eu vou repetir: ensinando, batizando, cuidando, discipulando, preparando e enviando. É essa a dinâmica da igreja, querido. Essa é a dinâmica da igreja. A gente prega, o Espírito, o Senhor acrescenta as almas. E o que acontece? A gente discipula, a gente batiza, a gente ensina, a gente prepara e depois envia. Aí o processo começa de novo. Os que passaram por esse processo vai fazer com outros que vão chegar e fora, testemunhando, evangelizando, ganhando almas, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. É o nosso chamado. Aleluia. Quem é cheio do Espírito Santo está em constante movimento. Ele só para repor as energias e depois trabalhando, servindo. Eu não me conformo. A gente canta, mas aí a gente canta tantos louvores, né? Tantos louvores que fala sobre avivamento. Ele canta Espírito, Espírito que desce como fogo. Só que ao mesmo tempo que a gente canta, a gente não quer fazer nada. Desiste facilmente das coisas. Que Espírito Santo é esse que mora dentro da gente? Porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona a trabalhar. O problema é que nós nos esquecemos do que nós somos. A gente fala, a gente é crente. A gente fala, a gente é evangélico. Só que acima de tudo, primeiro, você é discípulo. Você é discípulo. Sabe quem é discípulo? É um aluno que não fica aluno para sempre. O
discípulo é um aluno que vai dar continuidade à obra do seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo, batiza, ensina a guardar todas as coisas, e eu estarei convosco. Preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E em Atos 1 ele diz: vocês vão ser testemunhas. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não se conforma em ser somente um crente de banco. Quem é um crente de banco? É alguém que vem, assiste o culto, vai embora. Ele vem, assiste o culto, vai embora. Ele não participa de nenhum departamento, ele não faz nada na igreja. Ele vem, assiste o culto. Somente isso. O Espírito Santo não nos salvou para isso. O Espírito Santo nos salvou, sabe, o Senhor Jesus nos salvou, e o Espírito Santo nos encheu. Para quê? Para que nós possamos dar continuidade a essa obra. Por que essa igreja chegou até aqui? Porque essa igreja ela foi formada por pessoas que estavam paradas? Não! Que pessoas que colocaram a mão na massa, trabalharam, hein? Evangelizaram, hein? Foram ganhas para Jesus. E aí algumas pessoas partiram para a glória, outras chegaram e deram continuidade à obra. E está aqui você, está aqui a sua casa. Tem gente que está aqui, que antes dela, a mãe dela foi ganha para Jesus. Aí veio toda a família. A gente anda por aí e algumas pessoas falam: caramba, seu avô ganhou a minha avó para Jesus, e agora eu estou na igreja. A gente está na igreja, a família toda na igreja. Só que a gente vai parar por aqui, igreja? Será que não tem mais gente para a gente ganhar para Jesus, não? Será que a obra vai parar por aqui? Será que é tão difícil assim a gente continuar uma obra? Será que é tão difícil assim a gente continuar fazendo a obra que o Senhor nos chamou? Se está difícil, o que a gente precisa é de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser avivados. Aleluia. Oh Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo está sempre disposto. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não é acomodado. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está sempre crescendo. Ele está sempre disposto a aprender. Oh meu Deus do céu. Ele está sendo renovado dia após dia. Aleluia, ele não para. Ele não retrocede. No que precisa fazer, ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos, e eu quero ver uma igreja cheia, mas eu preciso ver antes de uma igreja abarrotada de gente, os que já estão cheios do Espírito Santo, em constante movimento, trabalhando. Eu quero ver uma igreja que não se dedica somente em um tempo de congresso. Eu quero ver uma igreja que não se dedica somente para um culto, para uma programação. Eu quero ver uma igreja que quando chega na quarta-feira, ela está aqui adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Ela está aqui em pé intercedendo. Oh meu Deus do céu, ela está aqui intercedendo. Ela está lá na porta recebendo as pessoas. Ela está lá embaixo. Oh meu Deus do céu, ela está regendo departamentos. Ela está evangelizando. Ela está falando do amor de Jesus. Eu quero ver uma igreja cheia de Deus. Por quê? Aqueles que estão aqui, se for uma igreja cheia de Deus, essa igreja vai avançar muito mais. Cadê você que vai avançar? Cadê você que vai avançar? Cadê você que vai avançar? Levante a tua mão. Levante a tua mão, porque você não vai retroceder. Você vai avançar. Você vai avançar. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Você vai avançar. Você vai avançar. Nós precisamos buscar constantemente o Espírito Santo para
para sairmos do comodismo, para sairmos da zona de conforto. Oh, meu Deus do céu. O Senhor Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia e nos confins. O que aconteceu no começo de Atos? Ficar em Jerusalém. Aí o Deus que encheu a sua igreja com o Espírito Santo, o que fez? Vocês estão parados aí? Quer fazer a obra não? Vou levantar perseguição. Porque quando a gente não toma a iniciativa para fazer o que Ele me confiou para fazer, pode ter certeza, de um jeito ou de outro, o Senhor vai fazer com que aconteça. Aí você não entende, por que desse problema? Por que dessa situação? Por que desse levante? É porque o Senhor Jesus te confiou algo. Você não quer fazer. Se lembra de Jonas? Jonas, não quero. Quero ir para outro lugar, tá? Você vai saber que na vida do profeta não se manda. Escolhido não tem escolha. Você vai sim. Peraí, vou enviar uma tempestade. Peraí, só tempestade não. Vou enviar um grande peixe. Aleluia. Peraí, vou levantar perseguição. Vou levantar Saulo. Vou fazer que ele persiga a igreja. E o que aconteceu? Eles surgiam de Saulo. E aonde eles chegavam, pregavam. Almas se convertiam a Jesus. A igreja ia crescendo. Por quê? Porque Jesus quer a sua igreja em movimento. Jesus quer a igreja em movimento. Então chega de ficar parado. Chega de recuar. Chega de retroceder. Você é cheio do Espírito Santo? Então se prepara. Tem muita coisa para a gente fazer nesse ano. Tem muita coisa para a gente fazer esse ano. Talvez você está aqui dizendo: eu estou pensando em parar. Quem aqui não pensa? Só que tem um detalhe: pensamento vem, pensamento vai. Quem é cheio do Espírito Santo, ele prossegue, ele persiste. E eu creio que em nome de Jesus, ano de 2026 vai ser ano dessa igreja avançar. Vai ser ano desses obreiros avançar. Vai ser ano dos jovens avançar. Tem alguém para receber aqui? Já vou encerrar. Tem alguém para receber? É ano dos jovens avançar. É ano dos músicos avançarem. É ano das crianças avançarem. É ano das mulheres avançarem. É ano dos homens avançarem. É ano do ministério avançar. É ano da igreja Monte Sinai avançar debaixo do poder do Espírito. Cadê você que vai avançar? Cadê você que vai avançar?